Olá, estudantes! Neste sexto tempo, vamos nos aprofundar mais um pouco em uma habilidade do SAEB: analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso dos advérbios. Vamos lá? Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. Hoje, seguiremos com o nosso diálogo sobre os advérbios. Estudantes, vocês ainda lembram o que é o advérbio? O advérbio é uma classe gramatical que indica uma circunstância, a qual pode expressar tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Dentro do texto, esta classe pode modificar os sentidos do verbo, do adjetivo e até mesmo de outros advérbios. E cuidem de uma informação. Uma das características dos advérbios é ser uma classe gramatical invariável. Sendo assim, não se modifica, é escrito de uma só forma. Apesar do advérbio não flexionar em gênero, masculino e feminino, e nem em número, singular e plural, como os adjetivos ou substantivos, ele provoca inúmeros efeitos de sentido dentro do texto. Para isso, vamos analisar juntos o seguinte texto: A água nossa de cada dia. Hoje de manhã, enquanto levava meu filho à escola, assisti a diversas cenas de desperdício. Rua após rua, homens e mulheres usavam mangueiras para lavar calçadas e carros com baldes e baldes de água potável. Nos primeiros casos, cheguei a diminuir a velocidade do meu carro para sinalizar aos desperdiçadores que não deveriam estar fazendo aquilo. Mas eles olhavam sem entender o que eu queria passar com os gestos e continuavam com as torneiras abertas. Nos casos seguintes, desisti. Se voltar a percorrer o bairro nesta manhã de abril, provavelmente vou surpreender mais desperdiçadores em ação. Talvez já lavando carros, pátios e calçadas. E vou, de novo, ficar triste com o desperdício escancarado, explícito e irresponsável. O que fazer para que nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos tenham água de boa qualidade e em quantidade no futuro? Acho que, para começar, falar com as crianças. Se os adultos dão lições de desperdício, as crianças podem, com o tempo, reverter o processo. E enquanto crianças, podem entender melhor a necessidade de preservarmos nossos recursos naturais, a água inclusive. Quando crescerem, vão substituir os adultos insensatos de hoje, e as crianças terão atitudes corretas no cuidado com o meio ambiente. Mas se cada um de nós pudesse passar aos filhos ou às crianças em geral propostas, ideias e conselhos para buscarem a economia, a racionalização do uso da água, teríamos um início de caminho já sinalizado. E, enquanto crianças e jovens vão se conscientizando, vamos pensando no modo de chegarmos até os desperdiçadores adultos com orientação e informações. Para começar, à volta da escola, já vou falando sobre o assunto com meu filho de novo, porque lá em casa o assunto já é velho e conhecido. Mas bons conselhos podem ser repetidos e acumulados. E cuidados com nossos recursos naturais deveriam merecer até mesmo algum tipo de saudação. Assim como dizemos bom dia, boa noite, até logo, poderíamos começar a dizer: salvou a água hoje? Apagou a luz que não está usando? Salvou uma árvore? Pensou nas crianças que não têm água para beber? Pode parecer meio dramático, mas antes um dramático falado do que sentido. Enquanto é tempo. Bonitos, viram que texto legal? Vocês já economizaram um pouco de água hoje? Se não, cuidem! Agora, vamos ver algumas palavras que estavam destacadas no nosso texto.
De manhã, não, provavelmente, talvez, já, de novo, melhor, lá em casa, nesta manhã e meio. Essas são palavras que pertencem à classe dos advérbios, ou seja, palavras invariáveis, que acrescentam circunstâncias. E somado a isto, bonitos, temos a presença de locuções adverbiais também. Estas ocorrem quando há mais de uma palavra com valor de advérbio. Vejam, de manhã é uma locução adverbial, pois tem a presença da preposição de mais o substantivo manhã. No texto lido, ela foi usada para indicar uma circunstância de tempo, assim como ocorre na frase: se voltar a percorrer o bairro nesta manhã de abril, com a locução nesta manhã, indicando o tempo. E lembrem-se, o advérbio indica uma situação. A locução de manhã tem o intuito de destacar para os leitores o período da manhã. Vamos à próxima frase. Não deveriam estar fazendo aquilo. Vemos que a palavra não está expressando uma circunstância de negação ao verbo deveriam, de modo a expressar que tal ação não deve ser realizada. Já em provavelmente vou surpreender mais desperdiçadores em ação, notamos que o advérbio expressa uma dúvida, incerteza do narrador do texto. Ou seja, não há nada certo, mas ele acredita que é possível de acontecer. Dessa maneira, é um advérbio que indica incerteza ou dúvida. Outro advérbio que indica a mesma circunstância de dúvida no texto é o talvez. Observem, talvez já lavando os carros. Indica uma ideia sobre a qual não se pode ter certeza. Afinal, pode estar lavando o carro ou não. E vocês, bonitos, se atentaram que o advérbio já apareceu em várias frases do texto, como em talvez já lavando os carros, ou já vou falando sobre o assunto. Vejam que o já remete à ideia de um determinado período, sendo assim classificado como advérbio de tempo. Ainda, estudantes, em e vou de novo ficar triste com o desperdício. Foi usada novamente uma locução adverbial, junção da preposição de mais o adjetivo novo. Desse modo, ela foi empregada com o objetivo de expressar uma repetição, ou seja, novamente ficará triste com o desperdício. Estudantes, temos também a seguinte frase: crianças podem entender melhor a necessidade. A palavra melhor sugere uma noção de modo. Aponta que as crianças podem entender melhor a necessidade de algo. Temos a frase lá em casa o assunto já é velho e conhecido. Temos a locução adverbial em casa. Vejam que ela indica um lugar, espaço, sendo por isso uma locução adverbial de lugar. E por fim, em. Pode parecer meio dramático. O advérbio meio indica o modo como a pessoa está, relacionando-se ao adjetivo dramático. Ufa! Vocês conseguiram observar que os advérbios dão aos enunciados inúmeros sentidos? Agora, para que vocês dominem completamente o assunto, vamos juntos resolver os exercícios a seguir. Nosso texto é: a boneca Guilhermina. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também, faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes, ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Olha só, bonitos, vamos então ao nosso enunciado. Assinale a alternativa em que todas as palavras retiradas do texto
são advérbios. Letra A, depois, sempre, hoje, água. Letra B, chora, ora, dou, nunca. Letra C, lá, lutar, ponho, amanhã. E letra D, muito, depois, às vezes, não. Ei, bonitos, vamos conferir o gabarito da nossa questão? Na alternativa A, temos 3 advérbios de tempo: sempre, depois e hoje. Todavia, a palavra água é substantivo, o que torna a opção incorreta. Já na letra B, temos as palavras chorar e dar, que são verbos. Como o enunciado da questão pede para marcar somente advérbios, torna-se incorreta. Estudantes, na letra C, apesar de termos os advérbios lá e amanhã, temos também os verbos por e lutar. Assim, a descartamos. E por fim, a alternativa D, que é o nosso gabarito. Nela temos os seguintes advérbios: muito, depois, às vezes, não. Vamos aproveitar e identificar as circunstâncias deles? No texto, bonitos, o advérbio muito é posto antes de algumas palavras com valor de adjetivo. São elas, bonita e boazinha. O advérbio modifica o sentido dessas palavras, intensificando-as. Não é apenas bonita, mas muito bonita. Não é apenas boazinha, mas muito boazinha. Temos também o advérbio depois e a locução adverbial às vezes, que nos remetem a uma circunstância temporal, pois as duas também são advérbios de tempo. Ainda temos a palavra não, que é um advérbio de negação. Ela indica uma circunstância negativa no texto. Observe, eu não aguento. O advérbio modifica o sentido do verbo aguentar. Em vez de assumir o significado de tolerar, suportar algo, o advérbio não muda a significação do verbo. Dessa maneira, o objetivo é mostrar que a pessoa não tolerou ou suportou algo. No texto, o autor descreve o momento em que ela se recusa a ver a boneca chorar, ou seja, não aguenta. Olha só, estudantes, concluímos o estudo da análise dos efeitos de sentido decorrentes do uso dos advérbios. Então, é hora de praticar. Mas atenção, as questões de hoje estarão apenas aqui na tela. Por isso, anotem em uma folha suas respostas, para depois confirmarem o gabarito comigo. Bom exercício para vocês!
Bonitos, nosso texto é o trecho de uma música, Nunca se diz nunca, da Maria Rita. Nunca vou falar que nunca vou correr atrás. Na verdade, nunca é uma palavra ingrata demais. Por esse motivo, eu sou sempre criticada. Na verdade, penso assim, não tem porquê. Quem ri da palavra nunca não conhece o seu poder. Muitos cometeram o mesmo erro para depois se arrepender. É melhor não duvidar. Nunca se diz nunca. Nunca não combina com amor. E o nosso enunciado pede o seguinte: o advérbio nunca, empregado na música, indica. Letra A, negação. Letra B, tempo. Letra C, modo. Ou letra D, dúvida. Bonitos, vamos analisar as alternativas da questão, começando pela alternativa D. Agora respondam para mim. O advérbio nunca é um advérbio de dúvida? Não. O advérbio de dúvida é aquele que indica uma ideia sobre a qual não se tem certeza. Ou seja, uma coisa pode ou não acontecer. E o advérbio em questão nos dá uma certeza. Logo, não pode ser a resposta. A opção C diz que é um advérbio de modo. O que vocês acham? O advérbio nunca aparece várias vezes na música, mas não indica modo em nenhuma delas. Assim, podemos desconsiderar esta opção. Na letra B, existe a indicação que o advérbio nunca é um advérbio de tempo. Bonitos, o vocábulo em destaque não é utilizado para pontuar algo em algum período de tempo. Não indica frequência ou duração de algo, o que torna a opção incorreta. Na música, a autora expressa a ideia de jamais, em momento algum. Ou seja, trata-se de um advérbio que transmite a ideia de negação. Na canção, há uma ideia de que o emissor ou a emissora nunca deve falar a palavra nunca, ou seja, jamais, em momento algum, o que evidencia a ideia de negação do termo. Logo, nossa alternativa correta é a letra A. Bonitos, nosso texto é um trecho do livro Alice através do espelho. A loja parecia cheia de coisas esquisitas, mas cada vez que a menina firmava os olhos numa prateleira, essa prateleira ficava completamente vazia, indo as coisas que ali se acumulavam reunir-se em outro ponto. As coisas não param no lugar, exclamou Alice, depois de passar alguns minutos na tentativa de fixar os olhos numa coisa que lhe pareceu uma boneca e que se mudava sempre para cima do ponto para onde ela olhava. Esse objeto está me provocando, declarou Alice. Mas vou vê-lo bem visto. Quero saber se foge mais depressa do que meus olhos se movem. Não conseguiu. No nosso enunciado, pede o seguinte, no trecho: quero saber se foge mais depressa do que meus olhos se movem. Qual palavra o advérbio depressa modifica? Letra A, quero. Letra B, foge. Letra C, saber. Letra D, olhos. Bonitos, para responder a esta questão, precisamos relembrar o conceito de advérbio. É uma classe invariável que pode modificar o sentido do verbo, adjetivo ou outro advérbio. Posto isso, podemos já desconsiderar a alternativa D, pois temos nessa opção o substantivo olhos. Vamos ler novamente a frase. Quero saber se foge mais depressa do que meus olhos se movem. Percebam que o advérbio depressa modifica o sentido de um verbo. Vamos lá então. Não pode ser em relação ao verbo querer, pois está na primeira parte do período. Quero saber, ou seja, saber algo, não tem relação com o depressa. Assim como não se relaciona com o verbo mover, apenas o substantivo olhos está concordando com o verbo mover. Descartamos assim as letras A e D. Assim, depressa é um modo de como fugir. Vejam só na frase, quero saber se foge mais depressa do que meus olhos se movem.
Assim, a alternativa correta é a letra B. O título diz o seguinte: chocolate faz bem ou mal para a saúde? Depende. Se você consumir um bombom pequeno por dia, de preferência chocolate amargo, ele aumentará a produção de serotonina, substância que melhora o humor e dá a sensação de bem-estar no organismo. O problema é consumir chocolate em excesso, principalmente se for tudo de uma vez. Isso causa mal-estar, dor de cabeça e de estômago, problemas nos rins e aumento de peso. No enunciado, bonitos, temos o seguinte: assinale a alternativa em que a expressão adverbial ou expressões tem a função de modificar o sentido do verbo. Letra A, se você consumir um bombom. Letra B, problemas nos rins. Letra C, isso causa mal-estar. Ou D, chocolate faz bem ou mal para a saúde? Bem, para responder à questão, precisamos analisar os verbos de cada alternativa e entender o sentido de cada advérbio sobre eles. Na alternativa A, temos o verbo consumir. Contudo, os termos destacados não formam uma expressão adverbial, mas sim um complemento do verbo. Vamos em frente. Na alternativa B, temos o enunciado problemas nos rins. Bom, bonitos, podemos desconsiderar a opção, tendo em vista que não possui verbo para ser modificado. Logo abaixo, na letra C, em isso causa mal-estar, temos o verbo causar, mas percebam que ele não tem seu sentido modificado pelo complemento. Além do mais, mal-estar não corresponde a nenhum tipo de expressão adverbial. E na D, temos o enunciado: chocolate faz bem ou mal para a saúde? A frase possui o verbo fazer. Desse modo, as palavras bem e mal transmitem uma ideia de modo em relação ao verbo. Ou seja, pode fazer bem ou pode fazer mal. Consequentemente, a letra D é a nossa resposta. Bonitos, fechamos o nosso sexto tempo. Espero que vocês tenham aproveitado. Até o nosso próximo encontro!